eu tô super feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente alguém que eu já acompanho ali nas telinhas e trazer aqui pra gente uma conversa muito leve. Ela também é, assim, uma comunicadora bastante gentil com seus seguidores e ela tem um histórico acadêmico em direito civil, para quem não sabe, uma carreira marcada pelo jornalismo e ao longo da sua trajetória profissional, ela passou por grandes emissoras como Band News, Band Esporte, Rede TV, Esporte Interativo, N Sports, enfim. Hoje ela também atua como criadora de conteúdo, mas tem também ali um lado que ganhou um espaço enorme na sua vida, que foi a maternidade. Ela é mãe de 4 filhos lindos e nas redes ela tem abordado bastante sobre esse tema, além de assuntos como a fé, a carreira, a saúde e os desafios de conciliar todos esses diferentes papéis. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais aqui hoje. E assim eu tenho um enorme prazer de receber aqui no ElevaCast e de apresentar para vocês Lucilene Caetano. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. Estou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, Karina. Estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que hoje a gente tem um bate-papo realmente muito especial, como você disse, e levar um pouco mais de informação para as pessoas, compartilhar um pouquinho de história também, né, da nossa vivência, um pouco da nossa experiência. Quem sabe ajudar aí quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo também, né? Obrigada. Não, sem dúvida. E vamos ver se eu aprendo um pouco sobre TV, apresentação, comunicação aqui. Mas, Lu, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de ter você aqui. Nossa Obrigada. casa tem cada vez mais trazido pessoas para elevar o nível de consciência. E eu tenho certeza que você vai ajudar a gente nesse processo hoje. Mas, antes da gente começar, eu só quero agradecer alguns parceiros que ajudam a gente a fazer isso tudo aqui acontecer. Então, um agradecimento especial ao nosso patrocinador HD Marketing Digital, que eles são especializados em fazer marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento ali nas redes. Então, quem estiver procurando uma ajuda para se impulsionar em qualquer frente relacionada a marketing, pode contar com eles. E também um agradecimento especial ao VND Studio, que é a casa do ElevaCast, então uma super recomendação para quem precisa de um espaço legal aí para gravar em São Paulo. E também uma ajuda com roteirização, produções audiovisuais, criação de conteúdo digital. Todas as informações deles estão aqui na legenda desse vídeo. Então, se vocês quiserem lá uma ajuda, podem contar com eles nesse trajeto, tá bom? E Lu, eu gosto sempre de começar o nosso papo perguntando quem era a versão de vocês quando criança, né? O que a pequena Lu pensava em ser quando crescesse? E como é que essa jornada foi acontecendo ao longo do tempo? Sabe que agora com a maternidade, né? Agora eu já estou completando uma década de maternidade, digamos assim. Eu penso muito nisso. Quem era a Lucilene na infância, né? Eu digo agora muito porque eu me tornei mãe de menina, né? Eu sou mãe de 3 meninos, agora uma menina, Isabela Maria, e eu nessa jornada de ser mãe de menina, eu olho para ela e falo, o que ela vai viver e que eu quero que ela viva que eu vivi, ou coisas que eu passei que eu não quero que ela passe, né? Se eu puder evitar, claro. Então eu acabo pensando muito nisso. Mas eu tive uma infância, digamos, feliz, mas claro, com as suas turbulências, né? Eu falo que nós somos uma geração filhos do divórcio, né? Os pais da nossa geração, a maioria, a grande maioria, né, dos amigos, todos são filhos do divórcio. E isso acaba afetando bastante, né, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. E é algo que eu luto muito hoje, que é pelo casamento. Eu e meu marido, nós lutamos bastante, dia após dia, porque o casamento não é algo fácil, é uma rotina de 2 pessoas, e a gente luta muito por isso. Mas, voltando um pouquinho lá nessa infância, enquanto os meus pais estiveram casados, eu me lembro que meu pai era político. Ele foi vereador suplente lá em Goiânia, Aparecida de Goiânia, foi presidente de partido. E eu cresci vendo meu pai fazendo comício, né? Naquela época existiam os comícios, né? Eles colocavam aquele trio elétrico, os palanques e né, os políticos discursavam, tinha carro de som, saíam fazendo campanha. E meu pai me colocava no carro ali com 8, 9, 10 anos de idade, eu não lembro exatamente, me entregava o microfone e falava, faz a minha campanha. E eu fazia, né? Então, eu acho que o dom da comunicação, ele já vem da minha infância. Muita gente fala, nossa, quantos cursos você fez para aprender a se comunicar? Eu acredito que veio da infância. Eu tinha aquela inspiração que era o meu pai. Meu pai era um homem muito falante, muito expansivo, muito aberto. E isso eu olhava e aquilo me inspirava.
Então, vendo ele como político, falando, se comunicando, e ele me levando para acompanhá-lo, eu acho que ele também percebeu ali que eu tinha, de certa forma, esse dom, né? Eu cresci, né, querendo ter essa comunicação. Como? Não sei, não sabia, né, como. Mas ele falava, ele comentava bastante, e ele e minha mãe também, que eu assistia TV e que eu falava, um dia eu vou trabalhar na televisão. Que E legal. quando eu crescer, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Uhum. E aconteceu isso, né? Quando eu completei, se eu não me engano, 25 anos, eu já tinha concluído o curso de Direito, fiz 2 pós-graduações em Civil e Processo Civil. Veio o concurso Musa do Brasileirão no Caldeirão do Hulk. Até então, eu também participava ali, atuava como modelo, então fazia vários trabalhos, campanhas publicitárias, catálogos de moda, gravava comerciais para TV. Quando surgiu a oportunidade do concurso, eu sempre fui torcedora do Goiás, falei, vou me inscrever. E me inscrevi ali no finalzinho quando tava quase fechando as inscrições. A torcida, inclusive, já tinha suas preferidas. De repente, surge meu nome. E fui escolhida, né? Acabei indo. Fui parar lá na tela da Globo, no Caldeirão do Hulk, representando o Goiás com muito orgulho, que é o meu time de coração. E fui pra final. E eu vi ali a minha oportunidade de crescimento profissional. Então, talvez aquele sonho da infância de menina, de olha, quero trabalhar um dia na televisão, eu vou trabalhar na televisão, foi onde aconteceu esse começo. Em Goiânia, eu já tinha passado por alguns programas de TV como apresentadora, mas era algo muito, como posso dizer, muito prematuro, talvez era uma semente ali, né? Já tinha apresentado alguns programas de rodeio, de esporte, já tinha feito algumas coisas, programa tipo para alta sociedade, mas nada muito profissional. E aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu falei, não, eu não quero apenas aparecer ali naquele concurso, ser uma finalista, ganhar aquela repercussão de mídia que a gente ganha. E pronto, aquilo ali não era o suficiente para mim. O que eu fiz? Me matriculei na faculdade de jornalismo, comecei a estudar jornalismo e na Cal, que é uma escola de atores. Muitos atores passaram por ali. E eu tava na dúvida, né? Como que eu vou trabalhar na televisão? Como atriz, como jornalista? Eu tava em cima do muro, digamos assim. Com 6 meses, eu falei, a minha carreira é como jornalista, não é como atriz. Eu sou uma péssima atriz, não vai dar certo. Nossa, que eu vou fazer no meio de grandes atrizes, de mulheres que trabalham tão bem ali, né? Atuando, criando um personagem, enfim, não é pra mim. Não é pra mim, meu negócio é comunicação, gosto de conversar, gosto de entrevistar, gosto de falar com pessoas o tempo todo. E aí, saí da Cal. Peguei firme na faculdade de jornalismo, fiz em 2 anos e meio, como eu era portadora de diploma, eu poderia pegar mais disciplinas ali. Eu praticamente morava na faculdade, chegava de manhã, saía à noite. Eu lembro de professores que falavam, você não vai embora? Eu falava, não, eu tenho que terminar esse curso, eu tenho que terminar. E um pouco antes de terminar, o Esporte Interativo me chamou para apresentar um programa de lutas. Então foi meu primeiro programa de TV a nível nacional, uma repercussão nacional. Eu não entendia nada de luta. Eu ia perguntar isso. Absolutamente nada. Eu falei, meu Deus, eu tinha feito um ensaio fotográfico, porque na época eu praticava Muay Thai, e aí esse ensaio fotográfico deu uma repercussão grande, eles viram e me chamaram. Porque nós achamos muito interessante uma mulher que pratica luta para apresentar o programa de luta, e você já faz jornalismo, tá terminando o curso. Eu falei, gente, mas eu não entendo nada de luta. De futebol eu até entendo um pouco, mas luta não. Mas eu vou entender. E eu amo desafio, então vou pegar esse desafio. Comecei a estudar, comecei a entender, cometi algumas gafes, lógico, não era o meu tema, assim. Mas foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana estar ali com o pessoal do Esporte Interativo, me deu uma boa repercussão nacional. Começaram a surgir convites de outras emissoras. Um deles foi aqui para São Paulo, eu comecei a negociar com algumas delas e fechei com a Rede TV em São Paulo. Foi quando eu me mudei, em 2014, janeiro de 2014, eu me mudei para São Paulo, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, e fiquei na Rede TV, também apresentando programa de lutas, e aí enxergaram o potencial do telejornalismo. Né? Então, eles tinham um jornalzinho ali que era o 90 segundos, e a gente entrava com algumas cápsulas de notícias, digamos assim, bem rápido. E eu comecei a fazer esse jornal com eles, o 90 segundos também, o Bola Dividida, que era um programa telejornalístico de futebol. E fiquei ali um tempo, depois comecei a negociar com outras emissoras, aí teve toda uma mudança ali na Rede TV, eu acabei saindo da Rede TV e fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí fiquei 2 anos fora da TV e me deu susto, né? Meu Deus, tô grávida, nunca mais eu volto pra TV, nunca mais eu vou trabalhar novamente, naquele medo que eu acho que toda mulher passa
principalmente quando é a primeira gestação. Não vou dizer que esse medo some, não, porque a cada nova gestação dá aquele medo de perder o mercado de trabalho. Mas, enfim, surgiram outras oportunidades e aí é onde eu começo a minha história na Band e as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que, assim, o sonho de infância da criança, da Lucilene Caetano ali, era trabalhar com comunicação, era trabalhar com TV, com rádio, né? Escrever, fazer o que eu fiz durante todo esse tempo aí. E eu me orgulho muito. Eu olho para trás e eu falo, poxa, que legal, consegui realizar aquilo que eu sonhava. Eu acho que é muito importante a gente passar isso para as pessoas, porque as pessoas sonham e muitas vezes, por outros motivos, sejam eles financeiros, emocionais, enfim, as pessoas acabam esquecendo um pouco dessa essência da infância. Quem eu era? Quais eram os meus sonhos? Sim. Será que eu me enjaulei em algum momento ali e acabei esquecendo dos meus sonhos para realizar o sonho de outras pessoas? Então, a gente precisa muito parar e pensar quais eram os sonhos que a gente tinha na infância. Eu acredito que eu já realizei todos eles, de verdade. Ô, Lu, queria te fazer um comentário e até te entregar um selo, assim, porque você é a primeira pessoa... A gente não teve muitos convidados, né? Mas, assim, você é a primeira pessoa a ter uma vontade de criança e que perdurou pela jornada, sabia? Todos falam que eu queria ser alguma coisa e depois fui outra, né? Sim. E claro, acho que tem muias camadas aí, né? Sim. Tudo bem. Então, é engraçado, teve uma grande colega minha que inclusive estava em Harvard comigo e tudo mais, e ela fala assim, o meu sonho de criança era ser lixeiro. Olha lixeira, só. né? Porque ela tinha aquela convivência e todas as vezes que passava o caminhão na rua, era quem brincava com ela. Então, ela tinha uma imagem... Hoje, ela é CFO de uma grande empresa que tá fazendo a reforma tributária do nosso país, assim. E ela fala, cara, sobre a ingenuidade, né? Da criança, assim, claro. Então, assim, como eu disse, né, são várias camadas, mas você foi a primeira pessoa no programa que realmente teve a ideia perdurando, assim, né? Então, isso é legal, achei muito legal. Boa. Mas você disse alguns pontos, assim, que me chamaram bastante atenção, né? Sobre a questão... Enfim, a gente vai aprofundar sobre a questão da gestação no mercado de trabalho, acho que a gente vai ter tempo para isso. Claro. Mas conta um pouco mais pra gente como é que foi essa questão do esporte na sua vida, que acho que a gente vê isso, né? Essa questão de sobre se cuidar, né? O que você tem feito atualmente? Como é que você leva essa rotina hoje? Você ainda tem esse contato com o esporte, com a TV, não tal? O que você tem feito atualmente, assim? Certo. Olha, eu comecei, assim, essa paixão pelo esporte, eu acho que começou mesmo através da musculação, diferente de muita gente que começa com competições, né? Esporte, né? Geralmente vão competir ali na infância. Os meus filhos já estão competindo, natação, judô, jiu-jitsu, eles já participam, então isso é muito legal no futebol também, já tem os campeonatos que eles estão ali. No meu caso, não foi esse, eu não tive um estímulo, assim... Meu pai sempre gostou, ele falava assim, vamos fazer física. Na cabeça dele era assim, né? Um caipira lá de Minas Gerais. E ele falava, vamos fazer física. E pegava as crianças, botava na frente dele. E a gente começava ali a fazer polichinelo, fazer, nossa, um monte de coisa que ele inventava. E aí, com isso, me despertou para a musculação. Então, a primeira atividade física mesmo que eu levei com afinco, eu comecei com 16 anos na musculação. E que eu acho que isso hoje me traz ótimos resultados. Eu não tenho mais o mesmo tempo de treino hoje, né? Afinal de contas, eu tenho 4 filhos, então meu tempo é bem corrido. E eu já me dediquei muito mais, porém eu colho resultados disso. Então, às vezes, eu fico um tempo ali sem treinar, sem conseguir ir na academia, mas quando eu volto, meu organismo, ele sente isso muito rápido. A memória muscular, né? Então, a memória muscular, ela vem muito rápido. E eu acredito que tem a ver com o começo tão cedo, né? Com 16 anos, eu queria ganhar massa, eu era muito magrinha. E aí eu via as minhas amigas, né, ganhando corpo ali. Eu falava, nossa, por que eu sou tão magra? Então, tomava um monte de whey protein, queria ter corpo, queria ter músculo. E aí, a partir disso, eu comecei a me cuidar bastante. E fui me apaixonando por outras coisas. Então, já fiz pilates, já fiz yoga, acro-yoga, que são umas acrobacias com yoga, que é muito legal também que a gente faz. Natação, hidroginástica, o próprio Muay Thai, fiz um pouquinho ali de jiu-jitsu. Então, assim, são muitos esportes que eu já pratiquei e que isso reflete diretamente na minha saúde, né, no meu dia a dia. Hoje pratico bem menos e com menos tempo, porque com 4 filhos realmente é bem corrido, gostaria de praticar mais. E a agenda de trabalho também, né? Hoje eu não tô na TV, mas eu faço muito trabalho online, na rede social, no digital. E isso consome bastante tempo.
Hoje eu sou a minha própria chefe. Eu ia Então, perguntar isso também. Como é que você foi parar e depois nas redes, né? Como é que é isso hoje? exato. Então, assim, as redes sociais, elas dão essa coisa muito boa pra gente, que eu falo, que a gente poder trabalhar de casa, poder trabalhar de onde a gente tá. Às vezes a gente tá numa viagem, alguma coisa, e a gente acaba nem desconectando, porque você consegue fazer uma call, você consegue se reunir, fazer um monte de coisa de onde você tá, né? Mas é aquilo, eu acho que é um trabalho de empreendedor mesmo. A gente acaba sendo empreendedor, a gente acaba sendo chefe da gente mesmo. Tem o seu lado bom, mas também tem o lado ruim. Se você não trabalha, você não vai ter retorno. Então, o tempo todo a gente está produzindo conteúdo, o tempo todo a gente está pensando no que vai publicar, né, no que tem que comentar, porque as pessoas também gostam dessa nossa participação, de estar comentando os fatos, o dia a dia e tudo mais. Mas a TV ficou no passado. Eu não digo que eu nunca mais voltarei, mas não faz parte dos meus planos hoje. Entendi. Não faz parte. Foram mais de 20 anos na televisão, passando por diversas emissoras. Mas a TV, ela consome bastante da gente. Eu falo que é um glamour para quem assiste. Nossa, você tava linda na TV, aquele figurino, aquela maquiagem, aquele cabelo. Mas as pessoas não sabem a correria que tá nos bastidores. De chegar mais cedo, de sair mais tarde, de trabalhar no final de semana, muitas vezes pegar um jornal da madrugada para fazer. Então, assim, a gente tem uma rotina bem maluca. Feriado, a gente não consegue se programar muito. Sim. Eu brinco que é uma rotina de médico, quem trabalha na TV. Porque a gente trabalha nesse ritmo. E hoje, a minha dedicação é muito para minha família. Eu faço muita questão de estar com os meus filhos, de vê-los crescer, de estar presente mesmo. Eu não quero delegar a função de mãe para ninguém. Não tenho ajuda hoje. E acaba sendo até uma escolha, porque assim, eu e meu marido, a gente se divide muito na educação, no cuidado com as crianças. Sim. Sabe? Eu até falo assim, hoje eu tô sem funcionário em casa, eu tô me virando até com a casa, com tudo. Eu falo, quero contratar alguém para me ajudar com a casa. Não com as crianças. Com as crianças, deixa que eu cuido, deixa que eu me viro. Na priorização, eu fico com as crianças. Exatamente. A prioridade são eles. Eu quero cuidar de cada um e ver o crescimento de cada um. E ser uma mãe presente, uma mãe que tá ali, sabe, para todas as ocasiões, para todos os momentos na vida deles. Que legal. E eu não sei se você pode ou se você quer compartilhar, mas quais são seus próximos planos? Eu sou um pouco supersticiosa, eu não gosto de ficar falando muito, mas o que você puder falar, né? O que vem aí pela frente, o que você tá pensando. Eu vi esse de você compartilhar alguma coisa que você tem feito, que você vai fazer, né? Quiser comentar também. Começamos agora um projeto no Spotify, que é bem legal. É uma nova onda que tá começando aí do Spotify, porque as pessoas estão nessa correria. Então, as pessoas estão no trânsito, bota no Spotify e fica ouvindo ali, né? Elas querem saber mais, ter informação, aproveitar o tempo no trânsito. E o Spotify também tá com vídeo. Então, quer dizer, a pessoa gente tá pode... lá também. Olha que bacana. Então, dá para ver tanto por vídeo quanto, né, só pelo áudio ali. Então, eu comecei esse projeto, já gravei 2 episódios. Inicialmente, só a ideia é eu fazer sozinha, mas, claro, a gente pensa em trazer um convidado ou outro, né, em uma ocasião ou outra. Tem algum projeto, algumas coisas acontecendo também no digital, né, para ajudar mães, na comunicação também, né, trazendo toda essa trajetória minha como apresentadora, né, foram mais de 20 anos no jornalismo. Então, acho que a gente pode ajudar, pode agregar para muitas pessoas, para muitas mães, trazer mais informação, trazer mais conteúdo e ajudar também, né, não deixa de ser uma ajuda de alguém que traz experiência. Eu faço questão de falar assim, não me chamem de especialista, eu não gosto desse termo. Eu acho que é o termo, assim, daquela pessoa que fez um doutorado, ok, e tal. Não é o meu caso. Meu caso é vivência. Técnico, né? Exato, é vivência, experiência, é rotina. Sabedoria, Exatamente. Né? Sabedoria é uma palavra tão bonita, né? Exato. Tantas mães que procuram, né? Falam, poxa, eu tô grávida do meu primeiro filho, eu tô no segundo, não tô sabendo dividir a atenção pros 2. E aí elas começam a pedir ajuda e eu respondo ali no direct, no Instagram. Eu quero ajudar, quero colaborar e eu acho que trazer algo para essas mães realmente pode ser algo muito oportuno. E fugir daquele clichê, né? De, existe um manual para ser a mãe perfeita. Não, não existe. Cada mãe vai criar o seu filho de um jeito, cada casa tem a sua rotina, cada lar tem a sua realidade. Então, é tentar colaborar um pouco com o que eu vivo, com a minha experiência. E quem sabe ajudar aí outras mães, outras pessoas que querem trabalhar com comunicação também, que querem entender um pouco mais.